Amém. Vamos passar para a mensagem neste momento. Tem tanto tempo que eu não faço isso que eu estou até esquecendo dos dízimos. Amém? Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, fica à vontade para trazer a casa do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por este momento de adoração. Muito obrigado, Pai, por podermos estar na sua casa e te adorar e te louvar. Muito obrigado por aqueles, ó Deus, que têm, Pai, condições de contribuir. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que está neste lugar, Deus. Continue prosperando sobre as vidas, ó Deus, que estão aqui. Sobre as vidas que têm te buscado, mesmo nos lares. Em nome do Senhor Jesus, que não falte o pão, que não falte, Deus, mesmo nesse tempo de dificuldade. Que o Senhor possa estar provendo e mostrando o teu poder. Mostrando, Pai, o teu auxílio, mesmo nesse tempo, Pai, de dificuldade, Pai. Pense sobre esta casa, sobre esta comunidade, sobre cada um, Senhor Deus, dos teus filhos. E nos abençoe, Pai. Que possamos ver o teu poder e o seu cuidado, mesmo nesse tempo de dificuldade, mesmo nesse tempo de luta, mesmo nesse tempo de prova. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar hoje um pouco sobre conduta. Amém. Em Efésios 6, no capítulo 6, a partir do 10. Em Efésios 6, no início, você vê o apóstolo Paulo falando sobre como deve se comportar, mesmo sendo escravo, mesmo sendo senhor, sendo pai ou sendo filho. E ele mostra uma conduta que nós devemos ter. Ele mostra que temos que ter uma conduta de servos do Senhor, pois nós não somos os mesmos. A conduta ela é mais simplesmente do que ações que nós tomamos. Mas a conduta que nós tomamos, ela vai nos revestir. A pessoa que nós somos, por onde nós passamos, as nossas ações, as nossas atitudes, o que falamos, quem nós somos, se temos uma conduta aprovada por Deus, uma conduta mediante a vontade do Senhor, essa conduta vai se tornar armadura em ti. Amém? E no versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Fortalecendo o Senhor é um modelo de vida, né? Nós pensamos em buscar em algumas situações, quando as situações se dificultam, pensamos que temos que buscar mais, que temos que nos aproximar de Deus, mas a busca por Deus, ela é constante. Ser cristão é viver uma vida constante de busca de Deus. E viver em Deus e ter as suas armaduras é ter uma conduta cristã. É ter uma conduta aproximada com aquilo que Cristo é. É ter uma conduta aproximada com aquilo que Cristo quer que sejamos.
E é que é por essa conduta que galgamos. Nós vivemos as nossas vidas e nos vestimos de várias ferramentas possíveis para viver. Nós nos vestimos do rancor, nos vestimos do ódio, nos vestimos da ansiedade, nos vestimos da impaciência, nos vestimos da ignorância, nós nos vestimos da bravura, de coisas que nós usamos como ferramentas no nosso dia, para nos mostrar, para alcançar as coisas. Aumentamos o tom de voz quando achamos que nós precisamos alcançar algo, ou até subjugar alguém para que alguém concorde conosco. Usamos ferramentas neste mundo para que nós sejamos vistos nela. E nos revestimos de ansiedade e de depressão quando não conseguimos alcançar todas essas coisas. É exatamente isso que acontece conosco nos dias maus. Nos revestimos de tantas armaduras para viver neste mundo que somos subjugados nos dias ruins, pela depressão, pela ansiedade. Nos dias ruins nós desistimos, pois na verdade não vivemos um modelo de vida que nos protege. Não vivemos um modelo de vida que traz armaduras sobre nós. Cristo, Ele te chama para viver uma vida diária de busca pelo Senhor. Uma vida diária. Percebemos que quando nós estamos longe do Senhor, as coisas elas facilmente nos assolam. As dificuldades, as discussões, elas facilmente nos tragam, elas facilmente nos consomem. Às vezes percebemos que nós não estamos prontos para alguns confrontos, pois quando eles chegam nós cedemos, e aquilo que poderia ser resolvido facilmente se transforma em uma guerra. Uma simples conversa, às vezes por sermos totalmente cheios de nós mesmos, se transforma em uma discussão e uma inimizade eterna. Porque estamos cheios de nós mesmos e não revestidos com aquilo que Cristo pediu para que nós fôssemos revestidos. Estamos tão cheios de nós e tão longe daquilo que o Senhor nos chamou para ser, que acabamos mostrando mais do que nós somos, do que aquilo que Deus é. E Deus quer se mostrar através de mim e de você. As lutas, elas são diárias, são todos os dias, e as lutas não são contra o meu irmão, as lutas não vão ser contra aqueles que nós congregamos, contra os nossos parentes, mas ela vai ser uma luta espiritual, diariamente. E quando nós não entendemos contra quem nós lutamos, contra quem nós guerreamos, nós revestimos de armas que elas não resolvem nada. E lutamos contra, nós não deveríamos lutar. Lutamos contra os nossos irmãos, nossos pais, nossos irmãos em Cristo. Em vez de usarmos aquilo que o Senhor nos deu para guerrear e conquistarmos, e sermos vencedores, usamos armas, palavras daqui, que não nos levam a lugar nenhum, mas nos trazem a derrota, nos levam ao fracasso. Quando nós olhamos o que é essa armadura, nós podemos ver que é uma conduta. Assim mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão no evangelho da paz. Amém? Nós vemos aqui um tipo de vida, um tipo de conduta, que muitas das vezes nós não guardamos essa conduta. Viver em verdade, viver em justiça, viver em paz, são coisas que nos protegem.
E nós só conseguimos viver esse tipo de conduta quando mergulhamos em Deus. Quando damos espaço para que Deus nos transforme. Quando damos espaço para que nós possamos ser mais espirituais e menos carnais. Porque independente se o maligno te usa ou não, independente, se darmos lugar à raiz do pecado que há em nós, nós conseguimos ser tão maus independente, pois há uma raiz pecaminosa dentro de você. Se você se entrega ao pecado, e você entrega ao seu próprio querer, se você se entrega ao próprio mal que há dentro de você, você consegue ser mal por si só. Você faz o mal por si só. Porque há um pecado instaurado em ti. Há uma queda em você. Se você não vive uma busca constante, você não vive uma entrega constante, você vive guerreando contra coisas que não deveriam ser guerreadas. Você vive lutando lutas perdidas. E o Senhor, Ele nos pede que nós venhamos nos revestir da verdade, nos revestir da justiça, nos revestir da paz e nos revestir da fé. E percebemos que em momentos de tanta luta, perdemos essas características, né? Perdemos a paz, perdemos a fé, nos tornamos vulneráveis, perdemos uma vida de oração, perdemos uma vida de busca pelos irmãos. Isso não são coisas que eu tenho que fazer nos dias maus. Isso são coisas que eu tenho que fazer diariamente para que eu não caia no dia mau. Isso não é uma atitude que eu tenho que ter quando o dia já está ruim. Mas são atitudes que eu tenho que ter todos os dias, para que nos dias maus eu não seja consumido. Vivemos dias que fazemos as nossas próprias vontades, fazemos o nosso próprio querer, não lembramos de nos entregar ao Senhor, não buscamos ao Senhor, não nos entregamos a Ele, e quando o dia mau chega, nós somos consumidos. E falamos com o Senhor, porque o Senhor deixou eu ser subjugado, porque o Senhor deixou eu ser derrotado. E quando olhamos para as nossas vidas, já vemos que não temos uma conduta cristã, uma conduta que nos protege há muitos anos. Ser revestido do poder de Deus é ter uma conduta conforme a vontade de Deus. Quanto maior a minha conduta for parecida, quanto mais minha conduta for parecida com Deus, mais protegido eu estou. Quanto mais eu buscar o Senhor, quanto mais eu orar ao Senhor, quanto mais eu ter fé nele, quanto mais a minha mente está focada na salvação, nos dias que eu terei ao lado dele, mais protegido eu estou contra as ciladas do inimigo neste mundo. Quanto mais eu agir conforme a vontade de Deus, menos vulnerável você às tentativas do maligno. Quando andamos em paz, quando somos enchidos por paz, vivemos em paz, raramente as guerras nos alcançam. As pessoas guerreiam sozinhas. Mas às vezes já estamos cheios de rancor dentro de nós. Não estamos revestidos com paz, não estamos revestidos com justiça, não estamos revestidos com a verdade, mas estamos cheios de mentira, estamos cheios de corrupção, estamos cheios de engano dentro de nós, e queremos ser protegidos nos dias maus, e queremos ficar em pé nos dias maus, mas não há estrutura em nós para permanecer de pé. Temos vivido um evangelho com guerra, vivido um evangelho com lutas carnais e não espirituais, vividos mentiras, vivido corrupções, e no dia mau você quer o auxílio do Senhor, para que tenhamos êxito, para que sejamos vencedores. Viver uma busca pelo Senhor, ela tem que ser diária,
E o reflexo dessa busca diária é a armadura que vai te cingir, é a armadura que vai te proteger. Temos que continuar buscando. Para que no dia mau, no dia de trevas, nós não sejamos subjugados. Precisamos voltar. Quando as dificuldades, já não estávamos preparados, mas quando as dificuldades nos alcançam, e somos alcançados, o impacto bate em nós, mais longe nós ficamos, mais vulnerável nós ficamos, e mais nós afundamos. Dizer que nós somos cristãos, dizermos que somos de Deus, virmos à igreja todos os dias, e não ter uma conduta conforme a vontade do Senhor, isso não te protege, isso não te abastece, isso não te aquece, isso não te alegra, e isso não te salva. Viver uma vida de cristianismo falado não nos salva, não me salva, não te salva, não te aquece, não te restaura e não te traz alegria. Ser cristão não é falar que é cristão, mas ser cristão é ter uma conduta, é viver uma conduta, é abraçar aquilo que Deus nos chamou para ser, é abandonar o seu velho eu, é abandonar os seus velhos hábitos e mergulhar naquilo que o Senhor te chamou para ser. E quando você estiver mergulhado nisso que o Senhor te chamou para ser, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, você não será subjugado, você não será afligido, pois você terá essa armadura em ti, uma conduta que te protege. Ser cristão é ter uma conduta que te protege. Ser cristão é viver uma vida que não permite que as coisas de fora te abalem. Ser cristão é viver uma vida que as guerras não te alcançam, mesmo elas estando ao seu derredor. Que mesmo que todo mundo esteja caindo, você não cai, mesmo que sejam circunstâncias de queda. Porque você está com o seu escudo de fé inabalável em Deus. Porque você vive uma vida de busca, entende quem Ele é, e sabe quem Ele é. E os dados inflamados do inimigo não ultrapassam, não te alcançam. As guerras não te alcançam porque você vive em paz, e você leva paz por onde você passa. As mentiras não te tomam, pois você vive em verdade. Você não é enganado, você não é surrupiado, pois você vive uma vida de justiça. Você não é abalado, pois você vive uma vida de súplica. Ser cristão é viver um modelo de vida em Deus e não abandoná-lo. E muitas vezes, quanto tempo nós não vivemos uma vida, um modelo de vida, que nada se parece com isso. Nada se parece. Em orar em espírito todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estando atentos, perseverando na oração por todos os santos. Na verdade, quantas vezes, até de orar nós esquecemos. E passamos tempo sem ter contato com o Senhor, conversar com o Senhor, ouvir o Senhor. Querido, isso é triste, pois queremos ser protegidos sem ser revestidos de Deus. Isso é triste. Não queremos cair no meio da guerra, mas não queremos estar em Deus para estar pronto para elas. Se eu não sou revestido de Deus, como que eu vou estar preparado para uma guerra? Que ela é todos os dias. O inimigo ele vai usar todas as coisas para te distanciar. O inimigo ele vai usar todas as coisas para que você volte à queda. Para que você abandone uma vida em espírito e seja carnal cada vez mais.
Só que você está despreparado, você está desarmado. Sem a palavra do Senhor, sem a palavra do Espírito. Precisamos estar revestido, querido, e nos revestir, buscar em Deus essa armadura celestial. É tempo de voltarmos, é tempo de nos encontrarmos de novo no Senhor. Pois sem essa armadura, sem essa busca, seremos facilmente derrotados. Seremos facilmente enganados. A queda será certa sem uma busca em Deus, sem uma vida em Deus. Será lutas perdidas, pois não lutamos contra o sangue, não lutamos contra a carne, nós lutamos contra principados e potestades, que quer nos levar a viver uma vida de corrupção, nos levar a viver uma vida de mentira, nos levar a viver uma vida de distância do Senhor. E quanto menos temos de Deus, mais em nós temos do mundo. Menos despreparado nós estamos. Mais despreparado nós estamos. Mais vulnerável nós estamos. Quanto mais permitimos viver um modelo de vida mundana e mais longe de Deus estamos. Sem as características, sem a conduta de Cristo. Sem que a verdade nos acompanhe, sem que a palavra de Deus nos acompanhe, sem que o Espírito dele nos acompanhe. Sem que a justiça nos acompanhe, sem que a fé nos acompanhe, sem que a salvação nos acompanhe. Sem essas coisas, queridos, seremos facilmente tragados e precisamos voltar. Precisamos buscar mais. Precisamos estar de novo em Deus, como no início. Viver uma vida de busca constante, viver uma vida de entrega constante, amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos leve, Senhor Deus, à busca, nos leve, Senhor Deus, ao avivamento, Pai. Não permita, Pai, que o desânimo, Pai, nos afogue. Não permita, Senhor Deus, que as notícias nos afoguem. Não permita que as circunstâncias nos desarmem, Senhor Deus, e nos tornemos vulneráveis, ó Deus, longe de Ti, longe da Tua presença, tendo uma conduta reprovada diante dos Teus olhos, diante da Tua vontade, Senhor. Abra os nossos olhos para Ti, abra os nossos olhos para o alvo que é o Senhor, e que voltemos a buscar o Senhor, que voltemos nos entregar ao Senhor, que voltemos a ler a Sua palavra, que voltemos a orar pelos nossos irmãos, que voltemos, aqueça os corações dos nossos irmãos. Não permita, Pai, que os nossos irmãos, ó Deus, eles sejam afogados por este mundo, Pai. E que logo eles possam voltar à sua casa, logo eles possam voltar a Te buscar conosco. Logo, Senhor Deus, a sede no coração deles venham se aquecer novamente. Que eles não venham se acomodar com a distância, Pai, da Sua presença. Que eles não venham se acomodar, Pai, com a distância dos irmãos, dos santos. Que eles não venham se acomodar, Pai, com a falta de falar no Teu nome, com a falta da Sua palavra, com a falta dos cânticos entregues a Ti. Em nome do Senhor Jesus eu Te clamo, leve-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo da Sua proteção, Pai, debaixo da Sua guarda. Dá-nos uma semana abençoada em Teu santo nome, Pai, que possamos alcançar os nossos objetivos. Nos guia, Pai, e nos livre de todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a linda e maravilhosa volta do nosso Senhor Jesus. Que todos digam, aleluia.